franqueadores e a toda a parte de shopping centers no mercado nacional, né? Apesar de estarmos em Salvador, a gente tem uma atuação de forma nacional, e a gente vem trabalhando muito de planejamento, né? Quando a Ju começou a tocar lá e falar de sucesso, né, a gente vai trazendo exatamente disso, que o sucesso e a construção de marcas vem exatamente em cima de um bom planejamento, né? A gente tem um costume de, infelizmente, no mercado Brasil, de não planejar, né, ou achar que planejamos muito bem, mas não damos continuidade para que esse planejamento possa ser otimizado. E aí vem grandes riscos, né? As empresas, infelizmente, elas têm grandes falhas no decorrer do processo porque ou não se planejam, ou não se reatualizam, ou não fazem essa atualização na questão toda do planejamento estratégico. E quando a gente foca em planejamento, não necessariamente a gente fala de planejamento estratégico, ou seja, concepção de marca, né? A gente fala de construir um planejamento orçamentário, finanças, orçamento de comunicação, marketing, orçamento operacional. Quando a gente coloca isso tudo dentro, orçamento na parte de recursos humanos, de auditoria, seja qual for a área competente, quando a gente une esse ecossistema todo, a gente tem uma visão mais analítica e sintética, rodando em 360. Então, esse talvez seja um grande viés para que a gente possa entender de como o mercado se molda, né, e de como a gente pode construir ou dar início a um processo que seja um sonho para o empreendedor de estar no mercado oferecendo algo para algum público específico, e como é que ele vai transitar ao longo dessa jornada de consumo dentro desse ambiente do mercado. Eu costumo falar que até para sonhar, a gente antes precisa planejar, até porque o planejamento faz parte da condução, né? Ou seja, onde eu quero chegar e de que forma eu quero chegar, quando eu vou chegar, quanto eu quero com esse atingimento de meta, quanto eu vou investir, quanto eu tenho de recursos, quais são os meios para poder chegar nisso. Infelizmente, a gente tem, de novo, um viés que talvez seja uma particularidade do mercado Brasil, talvez o nosso histórico todo, né, o berço familiar nosso, né, a trajetória da cultura nacional, infelizmente, a gente pouco planeja. A gente vai muito no achismo, né, a gente vai muito no insight, né, no feeling que a gente chama, né, na percepção de mercado, e a gente esquece de botar isso no papel, e uma vez colocado no papel, a gente ir atualizando conforme as intempéries que o mercado coloca em prática. Então, o mercado é acíclico, né, é importante falar isso, e planejamento sempre é um condutor, né? Ele é um norteador para onde a gente quer chegar, onde a gente quer ir, para quem a gente vai direcionar o nosso caminho, mas não necessariamente um bom planejamento construído não quer dizer que a gente vai ter sucesso na execução. E aí vai exatamente o processo de como a gente vai desconstruir essa ideia e automaticamente reconstruir uma outra modelagem. A gente tem muitos exemplos no mercado nacional, eu vou trazer alguns inputs para que a gente possa colocar. Eu vou tentar ser o menos teórico possível, mas o mais prático, mais de vivência de mercado possível, se vocês me permitirem, que eu acho que a discussão ela caminha e a gente vai começando a ver exemplos dentro de casa, das empresas, para que a gente possa transitar. Então, nesses últimos 18 anos, o que eu mais fiz, na verdade, foi planejar, seja na área de marketing, seja planejamento, né, para a construção de novos centros comerciais, shopping center, parrudo, né, a gente fala de projetos de 400, 500 milhões de reais, quando se dá o start no projeto como shopping center, e até formar, por exemplo, que é um projeto mais complexo, né, que envolve diversos fatores e diversos meios e stakeholders, né, diversos núcleos de apoio para que a gente possa ter uma base mais sustentável, né, e a gente criar musculatura para que a gente tenha um planejamento mais assertivo. A gente vem entendendo que isso tudo é um processo paulatino, ou seja, a gente vai se redescobrindo ao longo do planejamento, né? Uma vez que a gente vai riscando ele, vai apagando esse planejamento, né? Acho que o bom planejamento, primeiro, ele tem que ter um lápis e uma borracha do lado, né? Apenas um lápis e uma caneta, ele não resolve absolutamente nada, porque a gente não é dono da certeza plena, até uma vez, como a gente falou, o mercado é acíclico e a cada hora a gente tem novos inputs, e a gente tem que se adaptar a esses novos inputs. A natureza é fantástica para isso, né? Porque a gente fala que, quando a gente puxa o darwinismo, né? O darwinismo é um processo de evolução da espécie. Quando a gente traz isso para o mercado, é a mesma coisa. A gente está passando por um momento atual exatamente onde vão ficar os melhores e os mais preparados. Quem teve os bons planejamentos, teoricamente, estão surfando uma onda agora interessantíssima. Mesmo assim, em meio de uma pandemia, que o mercado está praticamente que 7 meses parado para alguns segmentos e outros automaticamente pulsantes e fortes, e rentabilizando e performando super bem, anos luz à frente do que imaginavam credenciar. Então, esse talvez seja um grande balizador. E quando a gente traz esse exercício, né, de planejamento, de novo, apenas ter um feeling ou ter
um insight não significa dizer que a gente tem um bom planejamento ou tem um planejamento. A gente pode usar isso como ferramenta que vai junto à questão da formatação dessa questão. Mas eu acho que o principal exercício é, quando a gente pensa em colocar uma marca no mercado, e tem muita, a gente traz um pouco do estudo de como o brasileiro é empreendedor nato, né? E tem que ter uma salva de palmas, porque as pessoas de fato apostam e caem de cabeça de um trampolim absurdo, né? No meio do abismo. Isso se vê em poucas praças, de forma global, como o brasileiro faz. Hora dá certo, hora dá muito certo, hora não dá certo, hora dá muito errado, e vivendo e aprendendo. Acho que o brasileiro tem um pouco disso, de testar, transpirar, botar muita energia e vai ver o que é que dá. E nesse processo todo acaba tendo desgastes, né? Ou seja, quando eu penso em colocar ou virar empreendedor, por exemplo, colocar um produto, um serviço no mercado, a gente tem um conceito pré-formatado. Na mente nossa, a gente tem um conceito. Eu quero vender algo para alguém, né? E a gente precisa decompor essa estrutura toda. Não meramente achar que eu tenho um recurso, eu vou entrar no mercado amanhã e vou ficar milionário, né? Aquela história de quem quer ser milionário. Pode acontecer, pode a gente furar uma veia certa, muito na fase de início do start, como isso pode perdurar durante mais tempo e a gente ir labutando porque o mercado ele vai se autoajustando. O importante disso tudo é o exercício. De novo, quando a gente traz o processo de cultura no mercado, e aí vem, acho que um exercício interessante, que é o berço familiar tem uma dificuldade de planejar de forma orçamentária, né, a parte pessoal e a parte de finanças de empresa, e a gente em escola, na fase ainda pequena, a gente tem, pelo menos foram gerações que não foram criadas com essa estrutura, né, da importância do planejamento orçamentário, de quanto eu tenho de recurso, onde eu quero chegar, para onde eu quero ir. É mesmo que a gente falar assim para a criança, o que é que você quer ser quando crescer? Então, quando a gente começa a desenhar esses planejamentos, a gente pergunta exatamente ao papel, do lado da borracha e do lápis, o que a gente quer exatamente com essa marca, com essa empresa, com essa ideia. Uma vez que a gente vai decompondo isso, a gente vai começando a entender sentidos, né, que a gente tem de oportunidade no mercado, e aí sim, um bom planejador, ele consegue decodificar onde tem na dificuldade novas oportunidades. A gente torce exatamente o pano e a gente enxerga, de fato, novas possibilidades, que é mudar um pouco a mentalidade de que, olha, a gente está num momento de crise. Na verdade, quando se mais inova e se mais gera receita, são em momentos que a gente tem turbilhões, né? Onde a gente sai de uma zona de status quo, que a gente está mais, uma zona de conforto, e a gente quer sair por uma questão de sobrevivência natural, e a gente buscar alternativas A, B, C e D, e a gente acaba imprimindo isso e achando novas técnicas, novas modelagens no mercado. E automaticamente isso reforça um pouco o que eu falei, né, que o mercado é cíclico, né? Automaticamente a gente sai de um momento agora de pandemia, por exemplo, muito mais fortalecido, muito mais imunizado, com muito mais ideias, com muito mais propostas, com muito mais vivência e calejado, de fato, do que a gente pode melhorar, aperfeiçoar. E aí eu trago um pouquinho do ciclo de PDCA, que é interessante, né, do planejar, do implantar, do checar, do controlar, isso rodar de forma de melhoria contínua, e a gente ficar rodando isso, pensando e resgatar exatamente o que a gente pode entender disso e torcer esse pano para que a gente possa extrair o melhor. E aí, só voltando, complementando, né, quando a gente tem a questão da parte da ideia, que é interessante a gente falar, porque o brasileiro tem muitas ideias de forma diária, e às vezes acaba pouco imprimindo também boa parte do turbilhão de ideias que ele tem. Né? Ele tem, às vezes, uma visão de que o vizinho está ganhando dinheiro com um negócio próprio, ou ele acha que aquilo é exatamente a fórmula exata, acaba fazendo um copy-paste, né? Ou seja, eu vou copiar exatamente como está aquilo ali e vou fazer igualzinho, já que ele está dando certo, eu vou dar certo. E é um mero engano, porque acho que o importante desse exercício todo é entender que o mercado é tropical. Né? A gente tem marcas, por exemplo, que a gente traz de norte a sul do Brasil, que marcas que performam muito bem no sul, quando vão para a região norte, não performam muito bem, ou têm dificuldade de entrar em alguns mercados, e vice-versa. Então, eu acho que quando a gente entende essa questão de que a gente precisa regionalizar cada vez mais, e tropicalizar, aí vem tropicalização na parte de comunicação, na linha estratégica, na parte de alianças comerciais, na parte de negociação, a gente começa a entender que há uma nova seara de possibilidades. Então, quando a gente tem uma ideia, que a gente vai lapidar essa ideia, eu acho que o grande valor que a gente tem nessa discussão, e é meio exaustivo mesmo, que a gente vai decompor isso em diversos momentos, e por várias vezes, por vários grupos, é no sentido de que o que é que, de fato, essa ideia pode gerar de resultado? Né? O que, de fato, essa ideia, que eu acho revolucionária,
vai fazer diferente no mercado? O que, de fato, essa ideia que eu estou achando que vai ser um boom no mercado, ela vai gerar de valor agregado para esse consumidor que vai comprar esse projeto, essa marca, esse serviço, esse produto, seja lá o que for. O que é que tem dessa ideia que eu consigo montar meu ecossistema de apoio, né, para que ela possa ser, de fato, uma solução para esse mercado? Ou seja, não vou vender um serviço, um produto meramente. Eu vou anexar, meio que o sistema Lego, né, eu vou acoplando isso para que ele tenha uma estrutura mais parruda, mais consistente, mais musculatura, para que você tenha, de fato, um entendimento que você tem um 360 de forma mais sintética para oferecer. Então, esse é um exercício interessante, e pouca gente acaba não fazendo esse exercício, né? O mercado tem várias ferramentas, você tem, por exemplo, o Sebrae, que tem diversas ferramentas, e gratuitas, inclusive, você tem o próprio Canvas, que você pode desenhar um microplanejamento, mas dá um start interessante para isso. Eu acho que o importante é pegar o papel e realmente rabiscar. O não fazer e ficar numa zona de achismo, aí sim a gente tem riscos potenciais homéricos de ter infelicidade no negócio, e quando a gente imprime energia, imprime recurso, imprime meios, envolve pessoas, se a gente envolve de uma forma descontrolada e não planejada, a gente tende a ter processo disruptivo num processo no meio do caminho. O que é ruim, porque você acaba tendo atritos com as pessoas que estão, você acaba perdendo recursos do jeito que foram aportados ou meramente imaginados em colocar naquela estrutura, e vai demandar disso ao longo do tempo por mais e mais vezes, né? Vou trazer um exemplo de shopping center, por exemplo, né? O mercado de shoppings, nos últimos 8 anos, ele deu um boom absurdamente no mercado. Hoje a gente fala em torno de 600 shoppings no Brasil. Esse número, claro, era muito abaixo há 8 anos atrás. A gente deve ter aí em torno de 35% 35% a 40% nos últimos 8 anos de novos equipamentos, ou seja, o quanto o mercado se profissionalizou, o quanto de novos pontos comerciais o mercado ofereceu para uma praça que era carente, e eu falo uma praça de diversas capitais no Brasil, né? Você tinha 8 anos atrás capitais na região norte que não tinham shopping center, né? Marcas queriam entrar em algumas cidades e não tinham espaço, iam para a loja de rua porque não tinha estrutura de shopping. E o mercado foi vendo possibilidades, e de repente todo mundo tem um insight, né? O Brasil começou a receber fundo de investimentos de fora, o mercado começou a criar uma estrutura, o mercado de marcas, de franchise, começou a se profissionalizar nos últimos anos, começou a formatação de franquias, e franquias interessantes, né? bem consistentes, bem planejadas, mas com dificuldade de expansão. E viram exatamente nesse mercado uma oportunidade na indústria de shopping center para poder acabar também avançando. Isso, todo o trade de shopping acabou seguindo a mesma linha. Opa, tem oportunidade em capitais que não tinham shopping centers, ou capitais que tinham shoppings, mas muito isolados, e de repente começou a brotar. Se a gente pega o exemplo de Salvador, por exemplo, que a gente está na Praça Salvador, há 10 anos atrás, tinham praticamente que 3 shopping centers. Hoje a gente vê que a gente tem um raio de 8 quilômetros, se a gente for marcar um alfinete no Google Maps, por exemplo, a gente vai ver que o segmento é extremamente competitivo. Você tem praticamente um shopping colado com o outro num raio de 7 quilômetros de um para o outro. É muito próximo. E a gente teve pelo menos 4 equipamentos aí novos, 5 equipamentos, tanto Salvador quanto região metropolitana, entrando na cidade. Imagine, antes eu batia na porta para querer botar minha marca e entrava numa fila de espera gigantesca. Hoje, na verdade, o mercado tem uma oferta gigantesca de espaços, e eu não consigo alocar 100% isso, que aí vem muito em linha da questão do planejamento, ou seja, deu um boom, era uma oportunidade, mas eu dei um boom descontrolado, a oferta foi muito maior do que a procura, e hoje a gente tem uma vacância gigantesca, ou seja, tem muito espaço vazio, e isso acaba sendo um dificultador, um problema, vamos chamar assim, e vamos chamar de problema porque aí dentro da teoria, né, tem alguns acadêmicos aqui, a gente tem uma matriz de Ishikawa, por exemplo, que é interessante, a gente bota o problema na ponta da espinha do peixe, a gente vai puxando isso e montando um plano de ação, a gente vê que tem oportunidades no meio disso, né? Por isso que a gente vê N coisas acontecendo hoje dentro do comércio, por exemplo, que até então não eram imaginados, porque a gente estava numa zona de conforto tamanha que achava que aquele modelo era o modelo correto, que aquele modelo era o modelo mais adequado e até então mais aceito pelo público. O que na verdade não é. E a gente foi entendendo que cada vez mais que a gente coloca testes, né, e a gente vai executando isso, a gente vem tendo novas oportunidades e criando novas apostas. Então, isso foi fundamental para que a gente também possa reconduzir o planejamento.
Lá na Move, a gente montou, no início da pandemia, né, no fatídico 17 de março, salvo engano, né, acho que vai ser uma data que todo mundo vai ter na cabeça para o resto das vidas, né, 17 de março/20, quando começa a notícia de que o Brasil está no processo de pandemia, começou a chegar aqui, infecção, e o mercado começa a fechar, algo que a gente não conhecia, né, Salvador, por exemplo, via comércio fechar, na verdade, em datas comemorativas, em carnaval, por exemplo, que era muito comum, e é muito comum, mas não em datas de varejo forte, mães, namorados, como vem acontecendo, Dia dos Pais, liquidações, enfim. E aquele momento foi um start, foi uma infelicidade, porque ninguém esperava, é claro que a gente lamenta pelo que está acontecendo, óbvio, né, as pessoas que perderam vidas, enfim, e é fatídico por isso, mas também tem um lado muito interessante, que é um lado de oportunidade que foi criado por conta da pandemia, né? O quanto a gente está evoluindo como seres humanos em relação à pesquisa, em relação a resultados, em relação à otimização de recursos, de processos. Claro, você tem casos e casos, mas de modo geral a gente pode fazer uma avaliação mais ampla. Então a gente tem um processo de crescimento natural, né? Acadêmico muito forte, teórico muito forte, e na prática, a famosa faculdade da barriga no balcão, a gente evoluiu muito nos últimos 7 meses, né? Estima-se aí que o mercado tem evoluído nos últimos, os primeiros 20 dias do pico da pandemia, 20 anos. Quer dizer, a gente tem uma evolução significativa em relação à parte envolvendo, toda trade envolvendo logística, toda a parte envolvendo jornada de experiência do consumidor no ambiente online, que a gente não tinha essa cultura, lá fora já existia há muito tempo, né? Naturalmente por outros fatores, né? O brasileiro tem um pouco de dificuldade também de dar o estopim no ineditismo, e a gente acaba copiando muito o modelo que está acontecendo lá fora. A gente copia muita coisa no mercado americano, no mercado europeu, no mercado asiático, e acaba trazendo isso meio de segunda leva. Naturalmente, na esperteza de mercado, acaba também, como eu falei no início, tropicalizando esse processo, o que é muito interessante. E nessa evolução toda, a gente foi entendendo de que novas oportunidades foram pintando e a gente foi colocando, imprimindo isso no mercado. A gente pode fazer um exercício rápido, né? Como a gente nunca imaginou entrar no shopping center, que a garagem era meramente para deixar os carros, e a gente passa a tirar a mercadoria de uma loja no sistema de drive-thru, por exemplo. A gente estava acostumado a fazer isso com algumas marcas de fast food americanas que já estavam no mercado nacional e que tocavam praticamente que sozinhas essa questão. Virou uma tendência, né? Quando eu falo que enquanto, né, o Nizam fala muito, né, enquanto uns choram, os outros vendem lenço, mas, e é uma verdade isso, porque e é muito em linha da dificuldade que gera as oportunidades. Então, isso serve como instrumento propulsor de que a gente, de fato, tem coeficientes que podem ser incrementados no processo desses planejamentos, mirando êxito, mirando sucesso. Aí eu vou em cima do que a Ju começou a tocar lá na música, né? A questão da importância do resgatar o sucesso, do querer o sucesso. E esse sucesso, ele vem muito em cima dessa construção dentro de um planejamento muito bem formatado. Ou seja, de novo, o que eu quero como ideia, como eu vou lapidar essa ideia, para que público eu vou oferecer, de que forma eu vou oferecer, como eu vou criar uma barreira de entrada para que a concorrência possa ter uma dificuldade. Sim, eu preciso criar uma barreira ou algumas barreiras de entrada para que a gente tenha uma dificuldade de terceiros a entrarem, a abocanhar aquele nicho de mercado, aquela fatia de mercado muito bem definida, e naturalmente ir customizando isso, né? É um equívoco a gente falar que meu planejamento é porque eu tenho uma matriz SWOT, né? Eu tenho lá, ou PFOA, que algumas pessoas falam, eu tenho minhas oportunidades, minhas forças, minhas fraquezas, minhas oportunidades e minhas ameaças. Na verdade, o PFOA, ou a matriz SWOT, ele é uma ferramenta de anexo junto a um processo de planejamento, onde eu vou me conhecer como marca e onde eu vou me conhecer também perante o mercado que eu estou tentando entrar, ou o mercado que eu estou inserido. E a gente vai descobrindo N coisas, porque de novo, com o mercado acíclico, não adianta eu ter algo formatado agora e não dar atenção na reconstrução desse processo todo. E aí, durante a pandemia, lá na Move, no escritório, a gente bolou algo para até atender as contas que a gente atende no mercado, de forma nacional, de como a gente vai reconduzir os planejamentos. Porque naquele 17 de março, a gente precisou rasgar os planejamentos que haviam sido construídos na competência /19, 2019, e replanejar. E a gente criou uma teoria dentro da Move, que é uma teoria do re, que ela faz muito sentido no momento agora, que meramente é ressignificar, replanejar, reconduzir, reconectar, relacionar, reequilibrar, reeducar, ou seja, a gente precisa fazer uma nova avaliação de tudo que a gente fazia
que meramente aqueles modelos não são os modelos mais atuais ou que a gente vai ter êxito porque no passado davam êxito. Então o mercado mudou muito e vai continuar mudando, uma velocidade brutal. Da mesma forma como a gente não tinha uma cultura de comprar de forma online, né, por uma questão também de acesso à tecnologia, acesso a uma boa conexão, isso a gente vem aprimorando nos últimos anos. A gente está anos-luz em relação ao que era 10, 15 anos atrás em relação à tecnologia, né? Talvez muitos daqui vieram da fase da internet de escada, do mouse de escada no computador, que dava aquele chiado, que tinha que contratar ainda uma empresa que disponibilizava esse link. Era uma loucura para poder conectar, até chegar nos acessos, era pouco conteúdo. Hoje a gente tem uma evolução brutal acontecendo, né? Não é à toa o volume de startup hoje que a gente tem no mercado gigantesco. O Brasil vem sendo um berço de unicórnios, né, de empresas que valem a partir de de 1 bilhão de reais para cima. Essa semana a gente teve lá a VTEX, né, recebeu um aporte significativo de quase 3 bilhões e virou o mais novo unicórnio no Brasil, exatamente pensando nisso, ou seja, eu planejei para ter um propósito, esse propósito muito bem consolidado, muito bem construído, a gente foi adaptando e automaticamente hoje ele está muito bem preparado nesse mercado. Ele tem um segmento muito específico que ele atua, nesse caso a VTEX, tecnologia, evolução, CRM, marketplace, e é muito em linha do que a gente precisa hoje, o mercado está muito conectado. Então, a gente passou a consumir dentro de casa, a gente passou a consumir dentro dos escritórios home office que a gente está sendo forçado, ou fomos forçados nos últimos meses a estarmos. E, naturalmente, esse processo todo nos deu a possibilidade de enxergar novas searas, né, de construir essa jornada desse consumidor para esse novo momento. E a gente começa a entender de como muda, né, um pouco das figuras. Né? Eu, antes consumidor, eu tinha os shops, as lojas de rua, eu dava pouca importância às lojas do meu bairro, que estavam no meu entorno, eu batia pouco perna no meu bairro e comprar do comércio local. Hoje eu já estou em outro segmento, né? Hoje a gente se dá ao luxo de descer, de consumir, até para poder o ecossistema dessa cadeia ser auto-retroalimentado no dia a dia, e a gente está se redescobrindo em relação a isso, a N coisas. Todos os equipamentos, shoppings, lojas, as marcas tiveram que se reinventar a forma como elas atuam no mercado. Você vê o processo de logística hoje, que seja a grande interrogação para o mercado hoje, né? De novo, o mercado Brasil ainda muito em evolução para isso, a gente tem uma deficiência de logística muito grande no país ainda hoje, está melhorando absurdamente, né, nos últimos anos, mas ainda é um gap, né, do que a gente precisa ter, e com o processo da pandemia isso vai ficar mais rígido ainda, né? Você vê uma expansão hoje que tem um Magazine Luiza hoje, que hoje é o maior marketplace do país, a dificuldade que tem, às vezes, de entregar de ponta a ponta. A gente tem um Mercado Livre aí, outro unicórnio brasileiro, com dificuldade também em função da parte de logística, ou seja, a ferramenta a gente vem tendo um apelo gigantesco, mas a gente tem uma dificuldade também em outros. E nessas dificuldades é que surgem as oportunidades, e por isso que a gente fala de novo, onde tem o desafio, gera-se essas novas ideias. Então, quantas pessoas que estavam no mercado, que nem imaginavam fazer logísticas, entrar no ramo de logística, passaram a entrar porque o mercado está carente, eu preciso escoar essa produção toda. Se a gente for fazer um exercício hoje, ontem, infelizmente, tive que estar numa reunião externa e fui para dentro do shopping, né, naturalmente todo protegido ainda, e são um dos espaços que tem uma curadoria muito importante hoje no segmento de seguir a risco o protocolo, mas as filas do correio gigantescas, quer dizer, muito disso, ou seja, a pandemia exercitou com que houvesse uma cadeia de desemprego grande, naturalmente isso fez com que as pessoas também executassem habilidades manuais dentro de casa, ou foram cozinhar, ou ter entrega delivery, ou for fazer um artesanato, ou for fazer uma outra benfeitoria que tinha um dom e que não explorava esse dom, né, só estava focado no plano A, plano A, plano A, e quando abre o plano B, C e D dentro de casa, a gente começa a enxergar coisas. E a válvula de escape para escoar isso tudo acaba sendo o sistema que a gente tem hoje, que é o sistema de correios. E a gente vê essa evolução toda, você vê a evolução do Uber Eats, do iFood, de demais plataformas que estão conectadas, que são coisas interessantíssimas que estão no mercado hoje, mas interessantíssimas, e são enriquecedoras porque a gente tem um processo, de novo, de amadurecimento nisso tudo muito grande, né? Jamais, acho que talvez boa parte de quem está na sala jamais imaginou fazer um mercado de forma online, né, e ter certeza que o produto que ele comprava lá, que ele tinha de deslocamento de sair de casa
de ir até um mercado mais próximo, de enfrentar a fila, de escolher a verdura, a fruta, o item que ele quer, vai chegar de fato, se ele fizer isso virtualmente na casa dele, a qualquer momento, e vai chegar na hora que foi prometida, no horário que foi prometida, no dia que foi prometido, na condição comercial que está ali exposta. Então, isso é fantástico, porque a gente acaba entrando nessa válvula de inovação muito interessante, mas muito interessante. E a gente tem aí diversas questões, né? Da mesma forma que a gente tem a mesma capacidade de olhar essas oportunidades, a gente tende a ser imediatista, né? Achar que também que isso vai ser inventamos a roda agora. Uma hora isso vai cansar. Da mesma forma que a gente entrou na pandemia, começou a faltar máscara, não tinha mais álcool em gel, e hoje a indústria começou a se adequar e está automaticamente na linha, na curva entre oferta e procura. Está ótimo. Está ótimo isso. Mas uma hora a gente vai começar a cair de novo. O que é que a gente faz com esse excesso? Vem de novo as oportunidades. Então, o processo de planejamento é interessante porque a todo momento a gente vai estar modelando ele, né? Às vezes a gente vai ter uma condução de que nem sempre o óbvio é o certo. Às vezes o mercado dita oportunidades e que a gente vai ter que adequar essas oportunidades para que de fato tenha uma saída para que esse mercado entenda de que é interessante para ele e que sim, eu estou atendendo um nicho específico de mercado. A gente viveu um boom gigantesco, né, entre várias fases. Se a gente resgatar um pouquinho, a gente tinha um boom das temaquerias, né? De repente todo mundo resolveu fazer temaki na cidade, no Brasil todo. Cada esquina era uma temaqueria. De repente veio lá aquelas empresas que vendiam iogurte pasteurizado, aquele sorvete de iogurte, bombou aquilo de uma hora para outra. De repente veio paleta mexicana, né? Todo mundo resolveu virar uma marca de paleta mexicana, de franquia de paleta mexicana. E aí vieram os livros de colorir, né? As livrarias bombavam com aquele negócio daqueles livros de colorir, tudo era livro de colorir, em todo que é canto, criançada se amarrava, enfim, e virou um vício aquilo, uma prática. Hoje a gente fala em sorvete de pedra, né? Sorvete tailandês, virou outra. Como hoje também está o segmento fit muito exponencial, orgânico, né? Que é outro viés. Todo mundo resolveu agora colocar loja de orgânico, né? De cereal, enfim. Até onde isso vai? E aí eu volto exatamente lá atrás, quando eu falei, né? O mercado, é interessante como a natureza espelha algumas coisas, que a gente traz o significado do darwinismo, e ficam exatamente dentro desse processo os melhores, os mais preparados. O que tem mais planejamentos, mais consolidados, mais consistentes, mais revisionados, vamos chamar assim, no dia a dia. A gente vai acertar 100%? Não. O mercado é uma caixa de surpresa. O que a gente vai fazer dentro de um bom planejamento é minimizar erros, né? Ele meramente é um orientador, ele é um condutor. Quem vai ditar o mercado, quem vai ditar o sucesso e o lado positivo do que foi desenhado é o mercado, é o consumidor que tá ditando isso. Então a gente vai modelando isso de acordo com essas experiências, com essas vivências, com essas imersões, vamos chamar assim, dentro do mercado. E aí tem um exercício também interessante, que é, como é que eu me preparo para ir para esse mercado? Eloy, eu não sei nada de planejamento, eu não imagino nem para onde sair, só tem um recurso, não entre. Não entre. Se for dar um conselho, eu tenho um recurso meramente, já vi que o vizinho fez uma loja de picolé para o verão. É só isso informação? Não entre. Ganhe um pouco de tempo, pesquise o mercado, pesquise aquele nicho de mercado específico, quem é meu público, o que eu quero oferecer para ele, qual o diferencial de mercado que eu quero oferecer para ele, eu vou atuar em que região geográfica da cidade. Eu posso pensar e falar, beleza, eu vou vender picolé. É muito amplo. Vender picolé onde? Para o mercado do Brasil? É um mapa, é uma fotografia. Não, eu vou vender, Eloy, picolé na Bahia. É outra fotografia. Não, eu vou vender, Eloy, no mercado Salvador. É outra fotografia. Não, Eloy, eu vou vender picolé em Itapuã. É uma fotografia. Não, Eloy, esquece tudo. Eu vou vender picolé em Itapuã, na Rua K, durante o verão. Poxa, eu achei o nicho de mercado. Por quê? Ali tem uma zona interessante, eu tenho lá 20 mil pessoas, muitas famílias, crianças, não tem nada na zona primária, na zona secundária que tem algo do tipo, eu não tenho mais estrutura de barraca de praia, isso foi evoluindo, eu tenho um boom imobiliário acontecendo no meu entorno, então eu posso focar no delivery, eu posso vender no varejo, eu posso vender no atacado, e não só venda direta, tem formas e formas. Como é que eu vou embalar isso, comunicar isso para esse mercado? Será que o meu consumidor entende a linguagem que eu estou colocando nesse produto, nesse serviço? Ele entende? Realmente é o que é a persona, ele se vê naquele produto?
Pô, não é, pô, então tá errado. Então vamos rever. Aí de volta, vamos rodar o PDCA, vamos entender onde a gente está falhando para replanejar e reconduzir o processo. Então não adianta a gente achar que tem meramente um feeling, pô, tem uma sacada bacana, aposta nela. Não faz. Meramente por isso, não faz. Então, acho que o importante do exercício é a gente desgastar ao máximo do que a gente tem de informações, e aí tem várias coisas, né? Você tem o IBGE, que tem uma página que tem N coisas, o censo agora /10, tem um censo /10, /17, e tem algumas projeções bem atualizadas, /19, que está disponível, você tem o próprio Sebrae, você tem outras ferramentas que tem vários inputs, tem várias pesquisas sendo realizadas e disponibilizadas a todo instante no mercado, não só com tendências locais, nacionais, como também referências externas, né, globais, que naturalmente em algum momento vai chamuscar para o nosso mercado. E aí, de novo, eu vou usar o termo que eu usei lá atrás. Em cima disso, a gente vai tropicalizar esse planejamento, né? Vamos customizar de acordo com o nosso perfil, né? Vender algo para um público de Salvador é completamente diferente do que vender algo para um público que é um paulista na Avenida Paulista, por exemplo. Completamente diferente. Não é a mesma coisa. A linguagem muda, o perfil muda, o trejeito muda, os interesses possivelmente vão mudar, né? Como é a mesma coisa que eu levar um produto para São Paulo e tentar aplicar em Manaus, por exemplo, que é uma praça que eu vivi, implantei alguns projetos lá, que vai falar exatamente de forma completamente diferenciada. E essa eu lembro com exatidão, eu trabalhei em vários grupos de shopping center no Brasil, exponenciais de fato, e tocando empreendimentos interessantes, né, sempre predominante nas praças que estavam, que eram interessantes, e essa era uma discussão que eu tinha diariamente com o time corporativo. Não adianta a gente pensar de forma corporativa para uma praça continental, que a gente tem um mercado Brasil territorial, e querer implementar uma cultura que está no mercado de São Paulo, uma cultura que está em Manaus, por exemplo. Não vai dar certo. Eu tenho um estereótipo completamente diferente do manauara, meu linguajar do manauara é completamente diferente, o gosto é diferente, o hábito é diferente, o consumo é diferente. Eu tenho que tropicalizar para isso aqui. E vice-versa. Você vai para Uberlândia, Minas Gerais, uma praça também que eu pude viver, é completamente diferente. E é interessante, por exemplo, o Uberlândia ele tem uma relação comercial muito mais espelho com o mercado paulista de São Paulo do que da capital de BH. Olha que interessante. Mas eu estou no mesmo estado, mas minha relação comercial e de interesse é com a capital em São Paulo, não é com BH. Então, a gente começa a trabalhar possibilidades e ver essas oportunidades no sentido que a gente fala no processo de imersão, de conhecer esse macromercado, esse micromercado, desgastar esse assunto, entender quais são os meios para que a gente possa desenhar isso da melhor forma possível, para que a gente tenha êxito, né? Qual o recurso que a gente vai estar disponível e trabalhar isso num calendário mais a longo prazo, ou seja, visão presente e visão futuro. Também é uma falha que a gente não tem um certo costume, a gente pensa que a gente monta um negócio e a gente vai performar em 3, 4, 5, 6 meses, o que não é verdade. Eloy, mas eu conheço um fulano que no primeiro mês arrebentou de vender. Pode acontecer? Pode, óbvio. Mas é um percentual muito pequeno. Mas muito pequeno. Então, como a carreira de jogador de futebol, você tem exemplos que ganham extremamente bem, você tem uma parcela absurda que ninguém vê, que ganha muito mal. Mas a gente foca no cara que ganha simplesmente bem, no case de sucesso sempre. A gente tem uma tendência a espelhar no case de sucesso. Mas lembre-se de que o case de sucesso a gente tem muita transpiração. Então, todo esse processo de construção, a gente mira, claro, no estudo desse mercado, quais são as melhores propostas que tem no mercado, de que forma eu posso melhorar uma proposta que está no mercado e trazer isso para dentro de minha marca, para dentro de minha ideia, do meu conceito, né? Isso é importante a gente fazer. Quais são os meus principais concorrentes da cidade, ou de fora daqui? Qual o risco de uma marca de fora que está no mesmo segmento que o meu entrar no mercado de Salvador, por exemplo, e canibalizar algum tipo de mercado? Dá um exemplo de novo, mercado de Salvador. Mercado de Salvador, se a gente pensasse antes em comprar produtos pet, por exemplo, veterinário, a gente automaticamente tinha uma ideia. Opa, eu tenho lá uma ruazinha ali no Rio Vermelho, na Rua do Canal, que eu acho um acervo interessante de mercado veterinário. Ela consolidou. E de repente vem Mundo Pet, aí o mercado fala, olha, vem uma mega loja. E de repente vem uma Pets, uma mega loja na paralela e começa a expandir. E aí de repente vem a Cobase, vem tantas outras que estão no mercado nacional e que vão entrar, né? O mercado antes de Salvador tinha Comercial Ramos, tem de tudo, de repente vem a Ferreira Costa,
Tá vindo Leroy Merlin, gigante, francesa, vai chegar, já tem terreno na cidade mapeado. Vai mudar um conceito, vai incomodar muita gente. Aí eu, Eloy, que vendo material de construção, pintura, ferragem, eu faço como? Se prepara agora. Tem um shopping na cidade, daquele processo de dormência, vamos chamar assim, que o mercado não tinha novidade acontecendo, eram 2, 3 projetos no máximo, ditava regra, né? Ditava regra porque realmente é um exponencial muito forte e é ainda um processo, um case de sucesso de venda. E de repente vem outro empreendimento, pluga no raio de 2 quilômetros, começa a construir, erguer. Eu tenho um domínio do mercado, eu não faço poucas evoluções em relação a projeto de modernização, enfim, achando que meu domínio 100% era meramente iria garantir toda a evolução e permanência no mercado. E, de repente, esse grande começa a crescer, essa concorrência começa a crescer, se estrutura, começa a atrair os olhos do consumidor, N diferenciais no mercado, e opa, eu tenho evasão de público. Então, o equipamento antes que se achava, né, e realmente ele era muito pulsante, ainda é muito pulsante, ele começa a se incomodar, porque eu tenho outras opções no mercado hoje. Então, a gente tem um exercício em vários cases no mercado. Salvador é um case interessantíssimo para falar o que é, né, case de sucesso e case que não deram sucesso. Se a gente pegar o lado de entretenimento, por exemplo, na cidade, o volume de projetos que tem mais de 10 anos de mercado, você conta na palma da mão. Se a gente for fazer um exercício aqui, 10 restaurantes interessantes na cidade, que tem mais de 10 anos, você vai ter dificuldade de fazer. 10 casas de entretenimento que tem mais de 10 anos, a gente vai ter dificuldade de fazer. É uma particularidade do mercado de Salvador, muito grande, porque ele testa, a novidade é muito curta para o baiano, principalmente para o soteropolitano, ele desgasta muito nisso, né? Ele quer ter o melhor atendimento, a melhor estrutura, mas também ele não quer pagar pelaquela melhor estrutura. Isso é um particular nosso. Está na nossa cultura, está no nosso hábito, não tem nada de errado nisso. O correto, na verdade, é entendermos que somos dessa forma, na grande maioria das vezes, e nós, como empresa, precisamos nos adequar ao que está aqui hoje. Não adianta eu querer mudar o mundo. Não adianta eu querer ir para a Índia e fazer a estação do Rio Gange. Não adianta, é cultural. Eles fazem os rituais lá. Eles lavam as roupas lá. Eles fazem o processo funerário lá no Rio. Eu não vou mudar um hábito. Tá lá, eu preciso me adequar àquele processo. Da mesma forma que eu preciso fazer essa imersão, a gente vem fazendo, colocaram aqui, por exemplo, o Grupo Armendonça, estou vendo aqui no chat. Outro exemplo, você tinha uma grande rede de supermercados no estado que imperava e que a gente teve N bandeiras, foi Biramar, e tantas outras, né, que depois veio, até chegar no Bom Preço, tiveram 3 ou 4 bandeiras para virar isso, depois começaram a pintar novas bandeiras mais tímidas no mercado, foram criando robustez, foram aumentando a capilaridade na cidade, no estado, e são grandes operadores hoje. Você tem Predial, você tem Redmix, você tem N coisas hoje acontecendo. É um outro case, deram um input aqui interessante. Então, esse processo é interessante para que a gente possa entender que tem muita coisa para poder fazer. Tem muito projeto para que a gente possa melhorar, de novo, criar barreiras de entrada para que essa concorrência tenha dificuldade de acesso nesses mercados, em cima de um planejamento que foi bem estruturado pelo meu time. E planejamento, ele é feito de forma coletiva. Ele não tem uma liderança, um mentor que está 100% dedicado lá. Naturalmente, você vai ter alguém que vai colocar a mão na massa para arriscar isso, mas você vai ter um coletivo, uma curadoria que vai estar adaptando e revisando isso de forma constantemente, né? Eu vou unir minha equipe de marketing, minha equipe de operações, de recursos humanos, de auditoria, de finanças, vou concentrar isso tudo e aí sim eu vou extrair o meu melhor, né? Quem são as pessoas que mais me incomodam no mercado hoje? Se a gente fosse fazer um projeto hoje pintado, eu tenho uma grande sacada de ideia. Quem são meus concorrentes? Eu já fiz visita, eu mapeei esse cara no dia a dia, eu tenho o histórico dele nos últimos meses, nos últimos anos. Como foi o crescimento dele nos últimos anos? Ele está de forma local no meu bairro, ele expandiu para outros bairros, ele está em bairros populares, ele está em bairros mais nobres, ele foi para cidades do interior, que tem um fluxo, uma viabilidade econômica melhor. Eu vou para cidades que têm afinidade com Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Conquista, que são exponenciais de mercado para a gente cobrir o mercado estadual, vamos chamar assim. Então, todo esse exercício
Eu acho que é um processo de desgaste, no bom sentido da palavra, de transpiração, muita transpiração, e de entendimento. E nisso tudo a gente vem com todo o artifício que o mercado começa a colocar nesse momento agora. Além das pesquisas de mercado, que eu nem vou falar a importância, mas só enfatizar que a gente não consegue também planejar nada sem ter dado. Né? Eu preciso ter um dado fidedigno, para que a gente possa lapidar esse dado, transformar em informação. Eu vou lapidar a informação, transformar em conhecimento e estratégia. Aí eu vou derivar depois entre estratégia e tática, do que eu vou fazer e decompor isso numa linha operacional, vamos chamar assim. Mas com base nisso tudo, sempre também alinhado com o meu planejamento orçamentário. Não dá para sonhar dentro de um planejamento e fazer mágica. Eu preciso saber onde eu estou pisando e quanto eu tenho de recurso, né, quanto eu tenho no balão de oxigênio para descer o mar, para ver como é a beleza lá no fundo do mar. Você que é fundo, eu tenho 20 metros para descer, eu tenho capacidade de oxigênio para descer esses 20 metros, eu fico quanto tempo lá embaixo, se nada acontecer? Então, essas são perguntas interessantes, e quando a gente começa a colocar isso, a gente começa a ver que há uma dificuldade hoje, infelizmente, no mercado, do não planejamento, da não revisão desse planejamento, né? O do não conhecer todo esse ecossistema que está no meu entorno, de que forma eu vou trabalhar em novas possibilidades, como é que eu vou criar diferenciais de mercado, como eu vou criar um conceito interessante. As pessoas compram histórias, boas histórias, né? Nenhuma empresa hoje vende meramente um produto ou um serviço, né? Ninguém vende segurança. Segurança está intrínseco no produto. Qualidade está intrínseco no produto. Se você não tiver segurança e qualidade, você está fora do mercado. Ah, beleza, mas o que é que eu posso incrementar, Eloy? Dentro do meu mercado, dentro do meu produto, serviço, o que é que eu consigo extrair e colocar como input para que sim, eu comece a levantar uma bandeira interessante e mostre no mercado, olha, a referência disso é fulano de tal. Aí eu começo a criar uma jornada interessante, né? De novo, quando a gente entra no processo de pandemia que poucas empresas estavam estruturadas a entrar no ambiente online, e aí vou fazer um adendo, se vocês me permitem, meramente estar no ambiente online, em rede social, não significa dizer que eu tenho presença online. Longe. Se alguém acha que meramente eu tenho um Instagram, um Facebook e basta porque eu estou no ambiente online, esquece, está errado. Né? A gente precisa criar uma jornada de consumo dentro dessas plataformas. A ferramenta, meramente é uma ferramenta. Eu tenho um Insta, eu tenho um LinkedIn, eu tenho um Twitter, eu tenho um YouTube, eu tenho tantas outras ferramentas, meramente são canais para que eu possa me comunicar, me relacionar. Não significa dizer que eu tenho uma presença digital instalada. E aí vem muita questão, né? O que é que eu vou incluir no meu dia a dia para que eu tenha afinidade com o meu público, para que eu crie uma conexão com o meu público? Se a gente for olhar hoje, de novo, um exercício do que a indústria televisiva está sofrendo nesse momento, é um planejamento que não dava atenção no viés potencial que tinha os canais de YouTube, por exemplo. Quantos milionários o Brasil fez nos últimos meses, nos últimos anos, 100% com o aparelho telefônico conectado no YouTube? Ou fazendo um recurso dentro do LinkedIn, ou do Facebook, ou do Instagram, ou do TikTok agora que virou uma febre. Meramente viraram empresas, CNPJs, com alta performance, com aparelho telefone. Mas criaram um conceito para isso. Acharam um nicho de mercado para isso. Acharam um público muito específico para isso. Ah, Eloy, mas falam baboseiras, desculpa o termo. Não tem nada de errado. Se o mercado dele é esse, é um mercado para descontrair, né, descomprimir, vamos chamar assim, tá certo, tá legal, tá ok, está performando. Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, e aí, de novo, nessa jornada de consumo, quando a pandemia veio, boa parte das empresas não estavam preparadas. Os shoppings, inclusive, não estavam preparados. Vocês tinham poucos projetos no Brasil que tinham marketplaces já instalados. Isso aí, talvez a gente tenha 5 projetos que já tinham, antes da pandemia, projetos bem consistentes, com musculatura, tentando fazer a imersão ainda. Quando veio o pico da pandemia, opa, shopping fechou, não vendo. Faço o quê? Tem um lojista, tem funcionário, tem estoque, está pagando condomínio, aluguel, fui em promoção, faço o quê com esse cara? Pô, preciso criar canais. Monta o drive-thru, abre o site, o e-commerce, o marketplace, começa a plugar, faço o meu ecossistema de delivery, de logística acontecer, começo a me relacionar com esse mercado, começo a criar uma cultura para que esse consumidor que antes era offline, ou seja, ele vai de casa para o trabalho para esses espaços, para comprar fisicamente, fala, olha consumidor, que bacana, a mesma experiência que você tem hoje de ver vitrine, eu posso te entregar essa experiência na palma de sua mão, no seu smartphone, na tela do seu computador. E não necessariamente você está 100% offline,
né, comprando fisicamente aqui com a gente. E aí começa a surgir um modelo híbrido. Existe uma interseção acontecendo no mercado hoje interessantíssima, que é o novo viés. Ou seja, como é que o mercado vai se adaptar a esse novo mercado? Tem uma coisa interessante, só me confirma depois do tempo, Cris e Ju, como é que eu tô. Beleza, 2 minutos, ok. Então vou buscar para poder fechar. Existe um conceito muito forte para acontecer, por exemplo, no comércio, de loja no escuro. Pô, Eloy, o que é isso? Né? No viés de que passou a ser caro ter loja em centros comerciais, eu tenho algumas alternativas. Eu vou para a loja de rua para tentar baratear, mas eu perco com conforto, comodidade, que os grandes centros me permitem, né? Concentração de público qualificado, enfim, com aquele DNA. Mas eu vou para dentro de alguns segmentos que eles querem meramente ter uma garagem longe da cidade para ser uma cozinha industrial, por exemplo. Quem vai entregar? O iFood da vida, os 99 delivery da vida, o Uber Eats da vida. Não tem nada de errado. O consumidor enxerga a loja? Não. Enxerga na palma da mão, 100% mobile, 100% digital. Então, toda essa transformação que a gente está vivendo hoje são transformações muito benéficas. De novo, vê um processo triste de pandemia, mas vê um processo de oportunidade de crescimento, de maturidade extremamente enriquecedor. E tudo isso vai transformar, de novo, quem teve uma estrutura de planejamento muito bem desenhada, muito bem definida. Quem teve o planejamento construído até o fatídico 17 de março, a gente precisou rasgar esses planejamentos e reconstruir com novas modelagens, com novas prioridades, premissas, que é uma coisa interessante. Preciso ter premissa dentro do meu orçamento, né? O que de fato eu quero, preciso controlar, preciso ter indicador de performance para isso. Como é que eu controlo, como é que eu checo isso? Eu estou garantindo essa entrega de ponta a ponta? Está dentro do meu cronograma? Não adianta apenas ter meta. Preciso ter meta que ela seja alcançável e eu consiga aferir ela no dia a dia. E aí sim eu tenho uma condução de replanejar e de fazer com que esse ciclo acabe rodando em 360 e a gente tenha uma performance adequada para isso. Cris, a gente fica aqui, tem bastante coisa para poder falar. Imagino, e não, estava maravilhoso. Isso mostra a importância da gente fazer o nosso planejamento, sempre com estratégia, com base nos dados, e estar sempre se replanejando. O que é que eu posso oferecer para o meu comércio, para o meu cliente, para o meu futuro cliente, e que eu agregue valor a ele nesse produto. Não é só vender um produto, é eu vender o que esse produto pode trazer de benefício para esse cliente. E é muito importante saber também que tem que estar tudo atrelado também ao orçamento. Além desse planejamento que nós precisamos fazer, tem que estar incluso os recursos humanos, uma auditoria, o marketing, tudo isso que você falou é muito importante. E, inclusive, eu já pensei em abrir um negócio, e aí eu até conversei com você na época, e você me orientou, e realmente, vendo depois que eu não tinha feito estudos, principalmente de local que eu iria colocar, eu realmente não iria para frente, só iria ser mais um negócio exposto no mercado. Então, é importante realmente se planejar e ter a flexibilidade desse replanejamento sempre. Tá? Muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite, e temos algumas perguntinhas. Claro. Tá certo? Você quer fazer as perguntas, Ju? Eu posso fazer? A primeira pergunta é: gostaria que você falasse sobre a necessidade de melhoria no atendimento das empresas através da internet pós-pandemia. Quem fez a pergunta foi Mário César. Olá, Mário. Eu acho que é fundamental, tá? Eu acho que é tendência e uma tendência sem retorno, né? Naturalmente, isso a gente vai evoluir cada vez mais. A gente está vindo aí a inteligência artificial cada vez mais presente no nosso dia a dia, principalmente nos ambientes corporativos, né? Chatbots, que a gente chama, né? Isso dá agilidade no processo de atendimento, personaliza também parte do entendimento. Uma vez que a matriz, a modelagem é feita de forma correta, eu tenho uma boa ferramenta para isso, eu consigo ter remotamente algo muito prático, ágil e que vai atender a expectativa desse consumidor. A verdade é que ninguém gosta de esperar, né? O público não gosta de esperar, o público é muito imediatista, né? Eu quero para hoje. Você olha, por exemplo, a gente faz um exercício, por exemplo, eu vi uma coisa bacana no Instagram que alguém postou.
e a pessoa coloca lá condições comerciais no direct. Putz, eu criei uma barreira de entrada gigantesca, porque eu não quero mandar isso no direct, no privado, eu quero uma informação chapada. Cabe no meu bolso? Ou não cabe? Tem como negociar? Aí, beleza, é outro esquema, entra numa condição comercial. Então, eu acho que tem uma importância, uma relevância tão gigantesca nesse processo, que a gente tem que ter uma atenção de como a gente customiza isso. Naturalmente, entendendo quem é meu público, quem é o mercado que eu atuo, de que forma esse mercado quer me escutar como empresa, né, como provedor de algo, de algum benefício para esse mercado, e aí sim ter uma matriz de retorno, e a gente chama que é um SLA de retorno muito curto, né? Ou seja, menos tempo possível atendendo a expectativa desse consumidor. Entendi. Juliana Aris, ela quer saber se você acredita que os pequenos negócios estão mais voltados à miopia estratégica e se por essa razão muitos não possuem a sustentabilidade necessária para continuarem no mercado. Eu acho que vai muito em cima do que a gente conversou. A gente, às vezes, é muito imediatista no sentido de querer fazer. E a gente tira um pouco do chapéu do brasileiro de cair de cabeça, né, em alguns projetos, né, de entrar no trampolim, opa, vou mergulhar. Vou ver no que dá. Se tiver uma boia lá, ok. Se tiver uma pedra, eu me seguro. Se não tiver também, aí eu vejo o que eu faço. E nesse, o que é que eu vou ver, o que é que eu vou fazer, e quando eu não tenho nem a boia nem a pedra depois para me segurar, e não tenho salva-vidas para me socorrer, é que a gente vê exatamente a dificuldade. Então, eu acho que aí sim a pressa é uma grande inimiga. Não tenham pressa para poder planejar. Naturalmente, não dá para poder ter um planejamento mais magnífico possível, porque a gente vai ter dificuldade de implementação. O mercado passa muito rápido também. Não adianta eu fazer algo mirabolante, gigantesco, e execução me exigir daquilo um terço do que eu estou desenhando. Tá? Às vezes o básico, ele atende, mas eu preciso estar com o básico muito bem preparado. Às vezes é algo mais parrudo, mais consistente, mais complexo. Eu preciso de um tempo para poder fazer. Eu vou implementar um shopping, por exemplo. Eu parto de um princípio que é um equipamento de 400 milhões de reais. Eu tenho que fazer uma pesquisa, um estudo de viabilidade, um plano de negócio, eu tenho que entender a equipe, tenho que montar ecossistema, tem que fazer curadoria, tem que entrar com projeto, tem que entrar com estudo, tem que entrar com uma série de coisas, tem que lapidar isso, o mercado vai mudar, a composição, o conceito dele, enfim, até chegar na fase tal de que o público vai estar presente lá. Então, eu acho que a dificuldade hoje dos pequenos, de novo, é a necessidade de estar no mercado para fazer dinheiro, para aquilo rodar, tá? E nessa velocidade de querer fazer alguma coisa, a gente esquece desse planejamento. Então, eu não criaria esse estereótipo de que é dos pequenos. Até os grandes têm essa dificuldade às vezes, né? Quantas marcas, às vezes, parrudas entram em alguns mercados e esquecem de mapear o mercado. E tem dificuldade, de fato, de entrar e de rodar isso no dia a dia. Então, eu acho que a reavaliação desse processo, de novo, ele acíclico, a gente tem que ficar reavaliando, né? Cada tendência, cada nova oportunidade, cada flexibilização que o mercado aponte, opa, cabe no meu negócio? Cabe no meu produto? Cabe no meu serviço? Vamos lapidar, vamos tropicalizar isso para que eu tenha um diferencial de mercado. Luiz Rocha, ele quer saber quais são os segmentos que surgem como novos nessa pós-pandemia. Eu acho que alguns tiveram uma exposição interessante nesses últimos meses. Logística talvez seja o grande segmento aí que despontou e vai despontar cada vez mais, né? Ou seja, as pessoas criaram um gosto de comprar pela internet, por ser cômodo, ser confortável, ser seguro. No momento que você entende que aquele site, aquele marketplace é seguro, e com toda a tecnologia hoje, apesar de ter, enfim, indício de fraude em alguns casos, mas bons sites, boas ferramentas hoje tem uma incidência de segurança muito interessante. Então, logística automaticamente está atrelada a esse boom que a gente vem vivenciando hoje, né? Ou seja, a jornada do ambiente online, de novo, não vamos entender jornada do ambiente online porque eu tenho uma página no Instagram ou no Facebook, não. Estou falando que eu tenho multicanais de derivação, de escoamento desse produto, desse serviço para o mercado. E aí acho que surge como tendência. Assim como outros segmentos já vinham mostrando força, né, e aí a gente cita alguns, né, melhor idade, um segmento que está em exponencial muito alto e vai tender cada vez mais, LGBT, que mais exponencial e vai continuar em crescimento total, mercado afro
extremamente aquecido, mercado pet extremamente aquecido, mercado de orgânicos ainda vai demandar de um interesse interessante para os próximos períodos, e já vem tendo. Se a gente pegar agora, por exemplo, durante o processo de pandemia, os hortos da cidade venderam absurdamente, porque as pessoas confinadas em casa, boa parte não tinha verde em casa, precisaram humanizar suas casas, seus apartamentos, recorreram às suas hortas verticais, as plantas, começaram a criar a cultura de vivenciar essas casas, né? Se a gente perguntar ao segmento de farmácia, boom, né? Venderam como nunca. Link de internet, né? A própria logística, supermercados, o próprio segmento de pet, as pessoas passaram a adotar cães, gatos que estavam para adoção já há tempo e não conseguiam, começaram a ter uma saída gigantesca. Agora, comprar também, é ruim a palavra, né? Comprar o pet, mas adotar esses pets para dentro de casa, como companhia. Então, tudo isso a gente tem uma levada de novas possibilidades gigantescas, né, e vai continuar ainda pulsante, né? Eu acho que o segmento de tecnologia é um divisor de águas e vai ter uma carência muito grande, porque se você olhar hoje o volume de contratação de desenvolvedor, front-end, back-end, programadores desse segmento, falta no mercado nacional. Paga-se extremamente bem, as startups estão avançando cada vez mais e demanda dessa mão de obra, e a gente tem pouca qualificação e pouca gente hoje disponível no mercado. Quem está no mercado e está empregado, boa parte deles. E é um segmento que vai pulsar cada vez mais. Juliana Arise, ela quer saber qual foi a sua maior dificuldade encontrada na área de planejamento e marketing. Eu acho que o start com a questão de dados, ele sempre é um fator crítico, né? Primeiro que é entender de quem está com a ideia, o que de fato ele quer dessa ideia. Né? Porque as pessoas, geralmente, quando a gente atende e a gente coloca N perguntas no processo de planejamento, e aí eu tenho que pensar como empresa, e aí é uma coisa que é interessante lá na Move a gente faz, porque é uma responsabilidade por nossa parte quando a gente sugere que aquilo tem tendência a dar certo ou dar errado, tá? E a gente é corresponsável nesse processo como um todo. Na verdade, quando o investidor vai para o mercado, ele não está meramente colocando o dinheiro dele lá, ele está colocando dinheiro, energia, todo o convívio familiar, de amigos, enfim, naquele negócio. Então, meramente não é um negócio, é um projeto de vida. E quando a gente abre isso, que a gente vai questionando sobre a importância, que ideia é essa, em várias das vezes, a gente faz com que esse empreendedor, ele minimize um pouco mais a ansiedade dele, reestruture esse mercado para que de fato entre. Então, essa carência vai muito em linha da falta de dados, às vezes. Eu estou com a ideia, estou com recurso, mas não quero gastar com a pesquisa, não quero investir com a pesquisa, melhor dizendo. Eu tenho um dado de pesquisa, mas não sei se é seguro. Eu tenho um dado de pesquisa, mas não sei tratar de acordo com o meu conceito, a minha proposta como ideia. O que é que eu vou oferecer de fato para esse mercado? Então, aí acho que moram perigos, né? Ou a decodificação desse dado ser errada, né? Uma coisa é você ter volume de dados lá. Como eu vou decodificar isso para virar informação? É um trabalho que o planejador vai precisar ter com o time dele, junto com quem está com essa ideia, para que, de fato, a gente minimize esses erros, até chegar no processo estratégico, criação da parte tática, da parte operacional toda desenhada, junto com a parte financeira, junto com a parte estrutural, orgânica da empresa. Bom planejamento não se faz sozinho, faz com o coletivo. Juliana Arise ainda gostaria de saber se você considera o que você considera como sendo mais desafiador nesse período de pandemia e pós-pandemia. Eu acho que manter a inovação, Cris. Por mais que a gente esteja agora uma válvula de compressão gigantesca, né? E as pessoas estão cansadas, a verdade é essa. Estão em casa, mas as pessoas estão cansadas. A gente vê isso na mídia, como é que as pessoas querem essa válvula de escape, né? De querer frequentar a rua, ainda assim sabendo que tem vírus na rua, mas frequentando praia, a hotelaria querendo voltar absolutamente, que é um segmento que eu acho que vai voltar extremamente aquecido, entretenimento e hotelaria nos próximos meses, exatamente pelo processo de compressão que a sociedade está nesse momento agora. Mas isso tudo faz com que o processo de inovação, a gente precisa estar bem. Primeiro, espiritualmente bem, né, mentalmente bem, para que a gente possa fluir boas ideias, né? Não adianta também ter ideias, eu preciso ter boas ideias, e ideias que sejam implementadas, possam ser implementadas no mercado.
E esse ritmo de inovação vai exigir, de novo, uma transpiração para as pessoas que estão esgotadas emocionalmente, financeiramente, espiritualmente. Então, esse processo talvez seja um grande divisor de águas. Aquelas pessoas que conseguirem canalizar isso, ainda assim, em render muito mais, a gente está quase sétimo mês agora, né, de pandemia, alguns segmentos ainda fechados, não voltaram ainda, essas pessoas confinadas em casa, isso fala muito da tendência do home office, enfim, talvez venha um modelo híbrido, né? Eu não acredito, talvez, tudo que é de subcultura 100%, eu não acredito muito, tá? Eu não acredito que um barco veleje 100% por um caminho. Eu acho que hora ele tende a ir para a direita, hora para a esquerda, hora ele fique no centro. E isso é que faz com que o mercado flutue de uma forma mais equilibrada. Então, eu acho que nesse momento, essa questão de inovação, a gente tem que ter um cuidado muito especial. Primeiro porque a gente colocou muita coisa de inovação nos últimos meses, e manter esse nível de excelência e de boas ideias que estão sendo colocadas e despontadas vai exigir, de novo, um esforço mental, físico, espiritual e financeiro de forma brutal. Temos mais uma pergunta. Moisés Ferreira, claro, de Paula Neto, ele disse, diante do que foi exposto em relação à mortalidade dos restaurantes, o que o senhor acredita que o setor poderia ter feito de diferente? Abordar mais na estratégia ou no estudo mais aprofundado do público-alvo? Eu acho que um pouco de tudo. Claro que é difícil falar, quando foi desenhado o planejamento, de que teria uma pandemia, né? Pouquíssimas empresas desenharam isso, até porque a gente tem pouco histórico no mundo de processo de pandemia, né? De chegar a fechar 100%, de lockdown, enfim. Isso pouquíssimas empresas desenharam isso. Eu li uma matéria logo no início da pandemia, no mês de março, entre março e abril, só o torneio de Wimbledon, o torneio de tênis, tinha colocado e previsto isso no planejamento orçamentário dele, e na pólice de seguro, que em caso de pandemia, iria impactar em questão de torneios de tênis, né, ele teria lá 3 anos, né, a seguradora bancando e arcando com isso. Bacana. Preveu, aconteceu, e manteve performance. Não tem os eventos, mas manteve a performance. Perdeu receita, mas ganhou em estratégia. Então, eu acho que essa questão, eu acho que é um grande divisor de águas, né? Como é que a gente vai buscar essas alternativas todas? E aí, quando a gente traz para o mercado de restaurantes, quando a gente não previa isso, como boa parte do mercado não prevê, eu acho que a gente, no planejamento, é entender. Uma vez que eu tenho um negócio como gastronomia, por exemplo, só existe a venda local, a venda física no salão para eu poder comercializar, existe o delivery, existe a comida congelada que eu consigo fazer e colocar isso no mercado de bairro, nos supermercados, eu consigo fazer com que eu leve minha cozinha para dentro de alguns ambientes que ainda estejam confinados, mas que as pessoas conseguem ter o meu serviço naqueles espaços. A gente começa a criar canais novos para que essas pessoas possam ter a minha marca como presente no seu dia a dia, e aí traz os restaurantes A, B, C e D, seja lá qual for, dentro desse conceito, ou seja, eu vou estender essa questão. Então, o que a gente viu muito, principalmente nos últimos meses, não no início, poucos fizeram, até porque foi uma porrada, um choque de última hora, né? Todo mundo deu choque, anestesiou, fechou o comércio, e ninguém sabia o que ia acontecer. A gente precisava de legislação estadual, municipal, federal, de entender até onde a gente poderia ir como empresários, né? Eu posso estender, não posso abrir, cozinha funciona, que protocolo é esse? O Ministério da Saúde fala o quê? A OMS fala o quê desse troço? De que forma a gente consegue ter segurança para poder manter esse atendimento? Então, foi tudo uma novidade, pega de surpresa. Mas na hora que a gente começa a fazer o exercício, e aí cabe já agora, né? Se a gente fosse fazer hoje um restaurante, por exemplo, já cabe no planejamento. Como é que eu consigo derivar em fazer entrega desse meu benefício, seja ele o produto ou serviço, para esse consumidor que eu quero atingir? Quais são os canais? Quais são os meios? Eu consigo pensar em lojas mais compactas, por exemplo, e aumentar a capilaridade? Eu consigo plugar 100% nas plataformas de entrega rápida, os deliveries de iFood, por exemplo, da vida, para que eu consiga escoar essa produção no dia a dia. Eu consigo reduzir minha equipe e fazer com que esse produto chegue mais barato na casa desse consumidor, porque ele está mais carente agora, né? O dinheiro não tem carimbo, né?
O mesmo R$ 50 que está hoje aqui, ele está lá à disposição. Ele pode pagar uma conta de luz, pode pagar um sanduíche do McDonald's, ou pode pagar um sapato que você quer na loja. Então, ele não tem carimbo. Então, de que forma eu consigo criar esses novos canais e aí sim me preparar de forma prévia, vai dentro de um planejamento também de crise, que poucas empresas têm. A indústria tem muito planejamento de crise, shoppings também, indústria de aviação trabalha muito com manuais de crise que são interessantíssimos, mas se acontecer, e aí o se acontecer para o lado pessimista não significa dizer que a gente é pessimista, mas eu estou me preparando em caso aconteça, eu tenho uma estrutura de como conduzir, em recurso, em equipe, em estrutura, em meio, de que forma eu vou me posicionar no mercado, eu vou me comunicar no mercado. Então, de novo, eu acho que o segmento, ele sofreu um pouco pela dificuldade, né? Quem estava em rua e despertou naquele momento que tinha estrutura de logística, por exemplo, para poder fazer drive-thru, beleza, continuou a performar muito bem, ou até mais, inclusive. Tem alguns restaurantes na cidade que performaram durante a pandemia melhores do que com a normalidade que a gente tinha. Por conta disso. Implementou o drive-thru, implementou a questão de plugar isso em todo o sistema de marketplace, teve estrutura orgânica de equipe própria para poder fazer essa escoação de produto, estruturou para que o mesmo prato que vai ser servido no salão possa ir como estrutura de congelados para a residência. Eu levei isso para dentro desses espaços através de meu chefe de cozinha, criar alternativas. Eu acho que a oportunidade está, e o desafio está em criar essas alternativas para que a gente possa se manter no mercado. José Cláudio Rocha, ele quer saber como essas ideias podem ser aplicadas a empreendedores econômicos solidários que atuam na economia solidária e criativa. Exercício, tá? O planejamento, independente de ser para uma empresa de pequeno, médio ou grande porte, ele é um planejamento, tá? O que vai diferenciar para ele, naturalmente, vai ser a equipe que você vai estar disponível, o recurso que você vai estar disponível. Mas a ideia e o conceito, ele independente de ser para uma empresa micro, nano, micro, pequena, média ou grande ou gigantesca, o conceito de planejamento você vai estar praticamente o mesmo. Quando a gente pensa na economia solidária, eu acho que é a mesma coisa, ou seja, como é que eu consigo plugar no meu ecossistema quem são os potenciais parceiros que podem contribuir, estar comigo nessa jornada no dia a dia? Quem são essas empresas? Quem são essas pessoas? Quem é esse empresariado? Eu já tenho um relacionamento ativo com essa base? Não. Como é que eu faço para poder chegar e manter esse relacionamento? É com um evento? É com ação de relacionamento diário? Né? É convite, fazendo coparcerias em projetos? Eu acho que você tem estruturas que você pode criar e dinamizar, independente do segmento, independente do nicho, independente do setor, para que você possa ter plugado na sua estrutura, mesmo que não orgânica, forças que vão te garantir uma possibilidade melhor quando tiver um momento de impacto. E aí vem esse exercício sempre. Como é que eu construo isso de uma forma sistêmica, transparente, uma balança extremamente equilibrada hoje, seja iniciativa privada com a pública, seja um modelo híbrido, seja o terceiro setor, seja qual ele for, de como é que a gente alinha esses interesses para que, no momento que a gente precisar que o cinto apertou, eu tenha estrutura de saber conduzir. Temos mais duas perguntas. Rejane dos Anjos Figueiredo, ela quer saber como fazer girar o planejamento estratégico em tempos de pandemia. Eu acho que a gente teve a oportunidade, de novo, oportunidade. A gente está tendo a oportunidade de rever o que foi construído e retroalimentar. O volume de pesquisa que o Brasil vem fazendo, não só o mercado do Brasil, mas o mercado global, e vem disponibilizando é gigantesco. Né? Entendendo esse consumidor, né? O que esse consumidor vai querer nos próximos meses, no pós-pandemia, uma vez que a vacina já tá disseminada, o que ele pensa hoje em alguns segmentos, produtos, serviços. Então, eu acho que a gente tem um volume de dados nesse mercado gigantesco. E isso vai nos ajudar e contribuir para que a gente possa, de novo, revisar o que está sendo desenhado. Né? A gente faz planejamento para diversas marcas, e o nosso exercício diário junto com as equipes de marketing que estão tocando sob a nossa orientação e curadoria, na manutenção desses planejamentos, o que esses novos insights
eles podem ter impacto positivo ou negativo dentro do meu negócio. E tem vários exercícios, vários, né? Como é que vai ser essa retomada depois, que vai ter 100%, é de que o comércio todo abre, por exemplo. Ainda tem segmentos que não abrem. Cinema acabou de abrir recentemente, mas é uma interrogação, não posso abrir bomboniere. Poxa, mas 70% do meu faturamento é na bomboniere. Eu reduzi 50% de minha sala, como é que eu sobrevivo? Eu estou achando alternativas. Sabe como é que fala? Mas beleza, mas aí alguns operadores fizeram os cine drive-ins, alternativa no mercado, né? Estão fazendo com que o negócio gire. A indústria, por exemplo, está segurando alguns projetos até que essa normalidade venha, estrategicamente, para não queimar um cartucho agora desnecessário. O cinematográfico é uma dessas. Não adianta colocar lançamento de filme agora, onde o público ainda tem receio, tem descrédito por estar no espaço confinado, apesar de estar todo protocolado com as regulamentações municipais, estaduais, federais, seja lá o que for, para estarem ali, né, naquele ambiente fechado, mas ainda há uma insegurança, porque é uma insegurança que o consumidor criou nas suas cabeças. A gente está com isso na mentalidade por impacto que a gente levou, né? O vírus está ainda aí, eu não tenho vacina, poxa, então eu vou me proteger. Forma de me proteger, espaços confinados ainda tem uma certa dúvida. Então a indústria fala assim, beleza, já que o consumidor ainda tem uma certa dúvida e eu não posso estar 100% recheado de fazer essa visitação, então eu vou segurar minha produção. Já tenho um material super bacana, um histórico legal para colocar no mercado, engatilhado, mas deixa eu voltar uma certa normalidade que aí sim faz jus para conseguir colocar isso 100%. A última pergunta vem de Juliana Arise. Ela diz que tem observado que muitas empresas procuram os influenciadores digitais para divulgarem melhor suas marcas, inclusive utilizando de estratégias diversas na intenção de captar mais consumidores. Ela quer saber se você acredita que isso é uma tendência que vai durar muito tempo ou só será algo momentâneo. É uma interrogação. Eu acho que a ideia é válida, tá? No momento em que a gente entenda que esse influenciador, seja ele digital, seja lá qual for, ele tem o mesmo propósito que a minha marca. Estou te ouvindo. É válido no momento que a gente entenda de que esse influenciador digital, ou seja lá ele quem for, ele tem o mesmo propósito que a minha marca ou meu produto no mercado, tá? De novo, é engano achar que por eu ter uma relação comercial com influência, que o mercado chama, usa esse termo, acha que a gente vai ter um case de sucesso. Não, né? Não vamos entender a curtida meramente como sucesso. Eu preciso de engajamento. É outra coisa, é outro viés. Eu seguro esse público através do meu conceito, de meu diálogo, do meu discurso, eu gero engajamento com isso. Então, não necessariamente eu tenho um influencer que tem, sei lá, 1 milhão de seguidores, faz com que, de fato, esse consumidor ele vai consumir na minha marca, né? Se ele vai comprar na minha marca, se ele vai visitar e vai ter uma frequência assídua no meu negócio. Não tenho essa garantia, né? Então, as coisas assim, o maior é válido no sentido se é uma linha promocional, se é uma linha de relacionamento, se é uma linha de aumento de capilaridade, precisa entender como é que está o viés da marca no momento. O que é que eu quero uma vez que eu fechei essa parceria? Quer aumentar relacionamento? Beleza. Eu vendo o quê? Esse influenciador ele fala desse tema, qual é a reputação dele no mercado? A base dele de seguidores geralmente está onde? Está no meu mercado de atuação? Se eu não vendo para o mercado nacional, não adianta eu pegar alguém nacional por pegar. Eu vou dar um tiro de canhão e matar uma mosca. Não adianta. Eu vou gastar dinheiro, vou gastar tempo e recurso, né? Falha. Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, de novo, de entender quem essas pessoas que estão no mercado, o que ela tem de afinidade com a minha marca, se tem o mesmo propósito, quem é o público dela, como é que é o engajamento dela, o que de fato isso vai gerar de benefício, e como é que está a minha premissa, uma vez que eu formate essa parceria. É relacionamento? É aumento de exposição? É visibilidade? Aí depende de como é que está traçado isso dentro de uma linha tática, né? E aí sim, vem um pouco de um erro do passado, que a gente achava que 100% comunicar era colocar um anúncio numa rede nacional de televisão, entrar na Veja, isto é, e fechar o mercado nacional. Beleza, podia ser assim no passado, o mercado hoje mudou brutalmente, né? Talvez o que a gente posicione de marca hoje, de comunicação para uma marca em Salvador, eu precisaria de um outro esforço se essa mesma marca for para uma cidade de 25 mil habitantes no interior da Bahia.
talvez lá o influencer não tem poder. Talvez lá o carro de som, por exemplo, da cidade vai ter muito mais eficácia do que o influencer digital. Então a gente precisa customizar de novo. Volto ao termo que eu falei algumas vezes. Tropicalizar, né? Isso. Como é que eu vou atuar nesse sentido? Tá de acordo? Tem uma interseção? Deu liga? Ou não deu, Eloy? O público que ela fala é completamente diferente. Não adianta, a gente vai perder recurso, vai estourar. E aí uma coisa importante, que também é um erro muito equivocado, que é o planejamento de comunicação precisa ser uma comunicação, um planejamento de frequência e com premissas muito bem definidas. Ou seja, não adianta eu fazer um investimento agora 100% em uma ação, agora no 7 de outubro, e o que é que eu faço para o restante dos meses? Gastei minha verba toda? Perdi frequência. Ninguém me viu no mercado. Eu não tenho relação mais nenhuma no comercial. Então, às vezes, eu tenho um recurso muito escasso. Suponhamos, eu tenho R$1.000 por mês, Eloy. Eu vou fazer o que com isso? Esse R$1.000 do mês, você vai riscar no papel de janeiro a dezembro. Vamos criar essas premissas. O que é que você quer como marca? Sua dificuldade é o quê? É geração de venda? É conversão de vendas? É relacionamento com o seu público? É visibilidade? O que é? Em cima da premissa, aí vamos desenhar essas estratégias. Das estratégias com as táticas que a gente tem operacionalmente para poder atuar em cima disso. Em algum momento vai impulsionar lá o seu anúncio na rede social, em algum momento você vai fazer uma ação física com o seu consumidor na loja, eu vou mandar um kit de boas-vindas para o endereço dele, eu vou fazer uma campanha de desconto promocional para que eu zere meu estoque, eu vou fazer uma ação envolvendo comunicação externa, vou botar um anúncio no outdoor, no meu bairro que tem visibilidade para lá, eu vou mandar uma tag específica para esse consumidor que está no meu bairro. Aí você tem um mundo de possibilidades. Não achemos que meramente um influenciador ele vai fazer esse papel de comunicador, 100%. Porque exatamente o mercado é muito amplo. A gente precisa entender quem é essa pessoa, né? O que ela faz, o que ela promete e como é que está o engajamento e o alinhamento com a minha marca. Cris? Oi, Eloy, em nome do CRDH, eu gostaria de lhe agradecer muito. Oi, é porque não estava ouvindo, travou aqui para mim. Em nome do CRDH, eu gostaria de agradecer a você pela sua palestra, que foi sensacional. Agradecer também a todos que participaram. E no chat tem várias mensagens te parabenizando. Não sei acho que não deu ainda para você dar uma olhadinha. Parabenizando pela sua atuação nessa palestra e todos agradecendo. Ju, quer falar alguma coisa? O professor, os coordenadores Luiz... Luiz e o professor Cláudio querem falar alguma coisa também? Eu quero agradecer a Cris pela parceria nessa mediação. Estamos juntas sempre, você sabe disso. Agradecer a Eloy pela palestra maravilhosa. Maravilhoso. Muito do que eu percebo. Eu não sou especialista na sua área, não. O especialista é você. Mas eu percebo essas coisas, porque eu trabalho com grupo vocal performático, né, com música, e tem algumas coisas que eu sempre falo, e as pessoas, às vezes, elas não querem compreender que tudo começa no papel. Tudo precisa ser feito no papel primeiro, para depois você fazer todas as experimentações que a gente chama de fazer laboratório na área musical, né? E aí você traz isso com muita clareza. Muito obrigada. Quero agradecer ao Grupo Criativos, né, pela oportunidade de estar mediando mais uma palestra, ao CRDH, Centro de Referência de Desenvolvimento e Humanidade, o NEB, dizer que as pessoas podem encontrar no Facebook a página do CRDH e no Instagram, que é CRDH UNEB, né? O Instagram também do Eloy, que é @AAELOY, é isso, Eloy? Isso. Pronto, vocês podem encontrar, lá você vai ver várias que eu já entrei lá e já olhei, só não curti coisas ainda, porque eu estava correndo, fazendo outras coisas, mas vou entrar novamente. Cris Furtado também, você pode encontrar a página dela, que ela também, além de ser especialista na área da economia, é isso, Cris? Especialista em finanças, é isso mesmo. Isso. Ela também é consultora, é isso, da Mary Kay?
Consultora da Mary Kay, isso Da mesmo. Mary Kay, lá no Instagram da Cris Furtado Melo, @Cris Furtado Melo, você encontra lá tudo sobre, e pode entrar em contato com ela pelo direct, também com o Eloy, se for o caso, e do CRDH também. Estão pedindo o quê? E eu queria, só para colocar, a próxima palestra, que será no dia 14/10, de hoje a 8 dias, o tema é as indicações geográficas estimuladas, propriedades rurais, familiar, turísticas e criativas. O palestrante será o Giancarlo Felipe Zachi. Então, fiquem ligadinhos, que essa é a próxima palestra. Tem alguém que vai falar, Cris? O professor? Não, eles já pediram para fazer o encerramento mesmo. Então, quer falar? Eu só queria agradecer, Cris, Ju, a todo o time que a gente teve essa manhã aí, produtiva, de poder falar um pouquinho, né, de contar um pouco da história. É muito assunto, eu confesso, e a gente ficaria aqui alguns dias falando sobre planejamento. Eu tentei encurtar e colocar alguns exemplos do mercado, né, trazendo para a parte prática. Então, eu ia pedir essa licença para vocês, mediadoras, no início, né, da gente tentar trazer mais a prática possível, para poder a gente conseguir exemplificar alguns processos. É um assunto muito essencial, o planejamento, e eu acho que a gente tem esse dever de casa. Varejo é emoção e transpiração, e eu falo com muito carinho porque eu sou apaixonado por varejo, e pela área que eu atuo, né, nos últimos anos, e rodando o Brasil, a gente vai captando esses insights e tendo esses relacionamentos com o mercado, que a gente acaba trazendo esses cases que são bacanas, mas o exercício de planejar não necessariamente é um exercício de planejamento para a empresa. A gente pode trazer esse mesmo exercício para nossas vidas pessoais, né? De como a gente vai atuar, de onde a gente quer chegar, de que forma, como a gente vai controlar isso. Então, acho que tem um ganho efetivo, né? De novo, tem vários recursos hoje na internet disponíveis, várias fontes de dados que podem extrair. Eu acho que o exercício de coletar esses dados diariamente, de buscar esses elementos, o site do Sebrae, do IBGE, e vários outros canais que tem bastante informação interessante, eu acho que ajuda para poder a gente ter um processo de aculturamento desses novos processos. E vem sempre disso, né? Contem comigo, que a gente puder contribuir, estamos à disposição. A equipe acadêmica também, obrigado aí. Tiverem dúvida, eu coloquei lá o e-mail, o link nosso da Move, que é a nossa empresa, que é somosmove.com.br. Vou botar o site também lá no chat, que é o somosmove.com.br. Lá tem um pouco da nossa história, como a gente atua. E no Instagram também tem se alguém quiser falar também, está à disposição para que a gente possa trocar algum dado. Está bem. Muito obrigada, professor. Eloy, mais uma vez, gratidão. Agradeço a todos vocês e damos por encerrada a nossa palestra de hoje. Obrigada. Ok. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Sucesso a vocês.